amados, nós estamos aqui somente com um propósito: de prestarmos culto ao Senhor. E eu tenho certeza, amados, que nós temos motivos de sobra para erguer a nossa voz, para falarmos palavras de adoração, de louvor, de amor ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, nos nossos filhos, em nós mesmos. Então esse é o momento de você realmente render graças ao Senhor, de você realmente abrir o seu coração para falar com o Senhor palavras de amor, sendo grato por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Esse é o momento de nós cultuarmos ao Senhor. Nós não viemos aqui somente para um local, somente para estarmos aqui. Nós viemos com um propósito, pelo menos deveria ser, de cultuarmos ao Senhor. Então aproveite esse momento, fale palavras de amor ao Senhor, agradeça por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, pela tua bondade visível nas nossas vidas, na nossa família, no nosso emprego. O Senhor tem sido nosso supridor, a nossa rocha forte. O Senhor tem sido nosso Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos te chamar de Pai. Nós te amamos, Pai, nós temos coração grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te reconhecemos, Pai. Obrigado, Pai, muito obrigado. Palavras não serão suficientes para falar aquilo que nós temos de expressar ao Senhor. Obrigado, Senhor, nós somos gratos. Estamos aqui para te cultuar. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa vida. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome de Jesus, recebe tudo, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Pode tomar o seu assento. Que maravilha, amados, termos esse momento de podermos realmente cultuarmos ao Senhor. Esse privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos é maravilhoso. Tem pessoas que não têm isso. Tem países, tem cidades que não têm isso. E às vezes nós negligenciamos ou tratamos como comum um culto como esse. Mas que nós possamos aprender que nós viemos aqui realmente para cultuar ao Senhor. Ele é o mais importante de tudo. Não é a cadeira que você está sentado, não é o ar-condicionado que está dando um clima favorável para você. Independente de tudo isso, você tem que vir com o coração para louvar, engrandecer e cultuar ao Senhor. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queria saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. É a primeira vez que você está aqui no Verbo Teresina. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé, por gentileza. Aqui eu consigo ver vocês muito bem, mas para que a igreja também possa vê-los. Mais alguém? Aleluia. Você que já está perto desses irmãos, já sabe o que fazer? Aleluia, glória a Deus. Dizer que é uma honra ter vocês aqui conosco nesse tempo para podermos cultuarmos ao Senhor. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. No final nós temos uma sala preparada especialmente para vocês. Vai ser algo bem simples, algo rápido para você comer, para você beber e também para você receber um presente, tá bom? Se você já congrega em alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar com a gente. Aqui é uma boa igreja para vocês crescerem, florescerem e frutificarem, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para nossos visitantes. Glória a Deus. Queria saber quem fez aniversário durante essa semana. Aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Se você fez, completou ano em alguma coisa, vem aqui para frente, nós queremos orar por vocês. Amém? Glória a Deus. Deus é bom.
Vamos orar por esses irmãos? Estenda a sua mão, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graça pela vida desses irmãos valorosos, Pai. Declaramos eles avançando, crescendo cada vez mais no Senhor. Declaramos, Pai, presentes esperados e inesperados se manifestando na vida deles. Eles crescendo cada vez mais na Tua graça, no Teu conhecimento. E que eles venham provar cada vez mais em um nível maior da Tua bondade, da Tua fidelidade e do Teu cuidado sobre a vida deles. Nós declaramos, Pai, eles provido em tudo, prosperando, avançando, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Uma salva de palmas. Presente da nossa igreja. Glória a Deus. Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News? Fique ligado para não perder nada. (11 de fevereiro, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Terça é dia de Verbo em Casa, mas nesse período os VCs estão de recesso. Em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos grupos. Já na quinta, nós realizaremos a Quinta Rema, um culto poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Então venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra em sua vida. Aproveite e traga alguém com você. Nesse sábado e domingo, nós celebraremos uma data muito especial para todos nós. Olha só o que vem por aí! Nós vamos ouvir falar do avivamento em Teresina. E eu creio, irmãos, que a Igreja Verbo da Vida tem um papel fundamental nisso. Porque nós somos aqueles que vamos estar como luzeiros, vamos estar como um farol nessa cidade. Há uma nova unção, uma unção fresca para a sua vida hoje, uma unção que te refrigera, uma unção que te coloca em movimento, uma unção que te faz prosperar nos lugares difíceis, uma unção que faz você ir bem mesmo que os tempos sejam maus. A Bíblia diz que a lei do Espírito da vida que ressuscitou a Jesus dos mortos, essa mesma lei, queridos, está operando vida. A minha e a sua condição era separação de Deus, mas por causa do infinito amor de Deus, irmãos, Ele nos colocou em um lugar e nós estamos muito acima. Nos púlpitos, nas salas de aula, nos bastidores da igreja, no campo missionário. Há 50 anos o sol não se põe sem antes de um graduado do Rema pregar a palavra. Desde 1974, a cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos, abriga o campus internacional do maior centro de treinamento bíblico do mundo. Com o propósito de preparar homens e mulheres a encontrar e cumprir o plano de Deus para suas vidas, o Rema é interdenominacional. Ensina a palavra de forma clara e prática. Constrói uma fé forte e cristãos qualificados para a propagação do Evangelho. A revelação da palavra pregada pelo reverendo Kenneth Hagin há meio século continua transformando pessoas. Mais de 100 mil já se graduaram na instituição. Uma história de sucesso que alcança gerações e nações. 55 países ao redor do mundo. No Brasil, somos mais de 50 mil graduados. Estamos em todos os estados do país. São mais de 130 unidades, incluindo algumas dentro dos presídios. Em Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona as escolas de nosso país.
além das unidades de Portugal, Angola, Argentina, Chile e Japão, o que faz da nossa nação a maior escola em termos de unidades e ex-alunos. A palavra revelada chegou em terras brasileiras no início da década de 80, pelos graduados americanos Bud Wright e Mama Jen. Ensinando a mesma doutrina, há 3 décadas o Centro de Treinamento Bíblico Rema no Brasil conta com mais de 900 professores. São 24 matérias distribuídas em 2 anos de preparação. Cada uma com 7 dias de aula e material didático específico. Descubra mais a respeito de Deus e faça a diferença no mundo. Faça o Rema. Conheça a unidade mais próxima em rema.org.br. Agora é a sua vez de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter a sua vida transformada pela palavra. As matrículas para a turma desse ano já estão abertas. Exclusivamente nesse mês de fevereiro, nós estamos com um desconto de 10% na matrícula. Passe na secretaria e faça já a sua. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje, queremos te indicar o livro Autoridade em 3 Mundos, do autor Charles Capps. Muitos cristãos ficam intimidados pelo diabo, mas nós sabemos que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. E por causa desse nome, nós temos autoridade sobre os seres na terra, sobre os seres debaixo da terra e sobre os seres no céu. Esse livro vai te despertar para o poder que há em você e nunca mais você será intimidado pelo diabo. Você triunfará em todas as áreas da sua vida. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Amém. Queridos, as matrículas do Rema estão abertas com 10% de desconto. Então, se você ainda não fez o Rema, essa é a sua oportunidade de você cursar esse maravilhoso centro de treinamento bíblico, que é o maior do mundo. E com certeza ele é o maior porque ele também é o melhor, amados. Nós temos várias pessoas que fizeram isso, que tiveram as vidas transformadas. E eu queria chamar aqui o Kleber, que vai trazer um testemunho para nós, para que você possa ver o que a palavra transformou a vida dele. E eu tenho certeza que você será abençoado. Boa noite, gente. Graça e paz. Meu nome é Kleber, me graduei no Rema em 2022. E, irmãos, foi uma coisa que eu sempre desejei no meu coração, fazer essa escola. Quando eu cheguei nesse ministério, eu vi as pessoas falando com convicção sobre a palavra, sobre a autoridade do crente, eu vou fazer essa escola. E em 2020 a gente passou por um cenário bem difícil, um cenário de pandemia, o mundo ia de mal a pior, as coisas não estavam bem. Então, no início de 2021, nosso pastor apresentou para a igreja os alvos da nossa igreja, né? Eu decidi, então, também fazer meus alvos próprios. E no topo desses alvos estava cursar o Rema. No início do ano eu fui contemplado com a matrícula, eu e minha esposa. E então veio aquela confusão na minha cabeça. Como é que eu ia pagar IPVA de carro, IPVA de moto, as parcelas do Rema, meu e da minha esposa no tempo, nós éramos noivos. E lá também nos alvos eu pretendia casar. Então eu falei, ou eu não caso, ou vou fazer uma cerimônia bem simples. Mas, irmãos, no decorrer do curso, eu fui aprendendo a autoridade que o crente tem. E a gente tem que questionar mesmo essa situação e dizer que a gente pode. Logo no início, a gente teve a matéria Família Cristã. Então, eu botei aquilo no meu coração, que eu ia casar e ia ter uma festa. Um amigo conversando comigo, ele falou, cara, o meu buffet está fechado há muito tempo. Se tu quiser, eu faço a festa para ti.
faço num preço X, só que só pode ir 50 pessoas. Devido ao cenário de pandemia, não podia fazer aglomeração. Eu, beleza, fechado. Um sonho e R$2 no bolso. Comecei a declarar, irmãos, que eu ia casar, ia até aquela festa, irmãos. E no ano de 2021, o Senhor me surpreendeu com várias coisas. Eu nunca paguei uma mensalidade do Rema com o meu salário, porque não dava nem para tirar metade da mensalidade. Mas o Senhor me dava estratégias. Todos os meses, algo surpreendente acontecia na minha vida. Uma das coisas que aconteceu, uma pessoa me contratou para fazer um determinado serviço, o qual eu não dominava. Eu não estou aqui encorajando ninguém a fazer algo que não era do seu domínio, mas comigo aconteceu da pessoa me confiar aquele serviço e dizer, cara, se é de eu pagar um estranho, eu pago para ti. Então eu comecei a fazer, mostrei para alguém profissional da área, ele disse, não, tá bom. Mas a pessoa a qual eu fazia o serviço me agradecia e os clientes chegavam para ele por causa do meu serviço. E se tornou uma coisa tão interessante que pessoas pediam indicação do meu serviço para ele. E eu falava, eu não sou profissional da área, eu não posso executar seu serviço. Mas as pessoas insistiram. Resumindo, eu paguei 2 anos de Rema fazendo uma coisa que o Senhor me dava estratégia todos os meses para criar. E, irmãos, meu casamento foi top. Nosso pastor esteve lá ministrando. Casei apenas com 50 convidados, mas casei. E nunca atrasei uma mensalidade do Rema. E, irmãos, o que me deixava mais curioso quando eu vi os graduados do Rema conversando, tinha várias curiosidades. Entre elas, você nunca vai ver um graduado do Rema batendo palmas para o Senhor. Eu digo, rapaz, eu tenho que fazer essa escola para descobrir. Eu tenho que descobrir por que a gente não bate palmas para o Senhor. E outras coisas que a religião, às vezes, tampa a nossa mente. Que lá no Rema você vai desbloquear e vai aprender. E pouco tempo, graduei em 2022, ainda estou na maré ainda do Rema e coisas vêm acontecendo. Hoje eu trabalho com público, eu tenho que conquistar clientes. E muitas das vezes eu uso estratégias que eu aprendi lá na matéria evangelismo. A gente tem estratégias que eu não vou contar para vocês têm que fazer o Rema para aprender de como conquistar a atenção das pessoas. E muitas das vezes eu uso isso no meu trabalho. Lá, o que eu aprendi na matéria evangelismo, eu uso. Não vou contar. Se vocês quiserem aprender, façam um Rema. Irmãos, eu só quero dizer para vocês que está tudo pago. Não fiquei devendo nada. 2 anos de Rema concluído com sucesso. As minhas mensalidades da minha esposa, tudo pago. O casamento foi um sucesso, está tudo pago. Então, quando aparecer, agora você está tendo 10% de desconto. Quando aparecer essas oportunidades de se matricular, não pense 2 vezes. Se o Senhor te deu uma matrícula, Ele vai te dar a condição de pagar os 2 anos e vai ser um sucesso. Amém, irmãos? Obrigado. Aleluia. Então, se você quer saber por que não batemos palma para o Senhor, você precisa fazer o Rema dentro de outras coisas. Aleluia. Mas então, amados, não perca essa oportunidade. Passe na secretaria, faça sua matrícula com esses 10% de desconto e com certeza a sua vida também será transformada. E quem sabe você não possa ser a próxima pessoa que estará aqui dando esse testemunho, encorajando outras pessoas a fazerem um Rema. Amém? Glória a Deus. Você viu que nós temos... na verdade, você viu que no nosso Verbo News passou uma programação maravilhosa que vamos ter no próximo final de semana. Vocês perceberam o que era? Percebeu não? Perceberam? Sim ou não? O que é? Aniversário da nossa igreja. Então, no dia 17, dia 18, o próximo final de semana, nós teremos aqui o aniversário da nossa igreja. Estaremos completando 18 anos de existência aqui nesta cidade, impactando essa cidade, sendo relevante para a sociedade. Vamos continuar fazendo isso por muito mais anos. Mas, no dia 17, dia 18, nós estaremos aqui justamente para comemorar tudo isso que o Senhor tem feito em nossas vidas, tem feito aqui neste lugar. Eu tenho certeza que você tem várias histórias maravilhosas para contar o que essa igreja foi de relevância para você, para a sua vida, o que ela é importante para você. Então, você precisa estar aqui honrando essa igreja, convidando as pessoas para também estarem aqui, para eles poderem conhecer essa palavra que é ministrada aqui. E como nós sabemos, todo aniversário tem o quê? Bolo, refrigerante e presente para o aniversariante, não é isso?
Então nós teremos uma oportunidade de estarmos aqui trazendo uma oferta especial, trazendo um presente para a nossa igreja. Então você pode se preparar, traga o presente que eu tenho certeza que irá redundar cada vez mais em bênçãos para a sua vida. Amém? Então vamos estar aqui juntos dia 17, dia 18, convide pessoas. Vai ser uma festa maravilhosa, grandiosa para o Senhor e comemoramos a nossa maioridade, 18 anos de existência do Verbo Teresina. Amém? Combinado? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. A palavra nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, quando nós lemos esse versículo, nós podemos extrair várias coisas daqui. Uma delas é que ele fala que nós devemos honrar ao Senhor. Quando nós estudamos, quando nós vamos procurar o que significa a palavra honra, ela diz que é estimar, é supervalorizar, é prestar valor, obedecer. Tem muitas palavras que podem ser sinônimo dessa palavra, honra. E aqui a palavra diz que nós devemos honrar ao Senhor. Quando nós honramos ao Senhor, quando nós trazemos nossos dízimos, as nossas ofertas aqui, nós estamos expressando, estamos demonstrando aquilo que nós cremos. Nós estamos demonstrando através de ações que nós cremos que o Senhor é quem nos guarda, que é o Senhor que faz chegar os recursos para nós, é o Senhor que nos dá força e capacidade para adquirir riquezas, é o Senhor que é o nosso supridor, que nós não dependemos do nosso trabalho, mas nós dependemos do Senhor que faz chegar todas as coisas para nós. Então, honrar ao Senhor é justamente nós fazermos isso. E o versículo continua dizendo que quando nós cumprimos isso, provisão chega. Quando nós honramos ao Senhor, a provisão ela se manifesta. A provisão, na verdade, ela é uma consequência do propósito que nós fazemos. E que propósito é esse? É honrarmos ao Senhor. Quando nós honramos, a consequência da honra significa suprimento chegando. É onde ele diz que nós iremos transbordar os nossos celeiros, os nossos lagares se encherão. Essa é a vontade do Senhor. Então nós precisamos entender que as nossas ofertas, que os nossos dízimos, eles também são uma forma de cultuarmos a Deus. Então se você está aqui, você veio para cultuar. E eu tenho certeza que você tem o prazer, a alegria de estar também cultuando ao Senhor através dos seus dízimos e das suas ofertas. Amém? Então eu vou dar um tempo para que você possa separar. Se você vai fazer isso de maneira em espécie, você tem uns envelopes aí na sua frente, na sua cadeira. Se você vai fazer através de Pix, nós temos aqui o nosso CNPJ no telão, que é a nossa chave Pix. E lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão de débito e crédito. E você que nos acompanha de casa, você tem a chave Pix e também um QR Code para que você possa devolver o seu dízimo e fazer a oferta ao Senhor. Amém? O que não falta são meios e oportunidades para cumprirmos esse princípio de honrar ao Senhor e com certeza, certamente, o suprimento, as bênçãos do Senhor irão se manifestar em nossas vidas, em nome de Jesus. Você crê assim? Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade, Pai. Nós cremos que é um privilégio. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de
chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Entronizado e exaltado, digno de honra é Jesus, Cordeiro Santo e sacerdote, é o meu Senhor cheio de amor. Teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Oh Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa presença. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui, Senhor. Sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado, o Senhor tem nos instruído na sua palavra, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos livrado. E nós somos gratos a Ti, Senhor. E nós queremos consagrar nossas vidas a Ti nessa noite, dizendo que nós somos completamente dependentes da Tua unção e do Teu Espírito nesse lugar. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor quer derramar mais sobre as nossas vidas nessa noite. Sabemos que a Tua vontade é que nós sejamos edificados, que nós sejamos acrescidos da doce porção do Teu Espírito que está sobre nossas vidas. Nós queremos Te louvar, Senhor, queremos engrandecer o Teu santo nome. E eu quero declarar nessa noite, Senhor, a unção do Espírito sobre esse lugar, de uma maneira diferente, Senhor. Eu quero declarar que pessoas vão sair daqui nessa noite tocadas pelo Espírito de Deus. Pessoas que nunca tiveram um encontro com o Senhor serão tocadas nessa noite e nunca mais serão as mesmas pessoas. Pai, a Tua unção está nesse lugar, a Tua palavra está sendo ministrada aqui. E aonde a Tua palavra é ministrada, Senhor, coisas precisam acontecer. E eu declaro em nome de Jesus a unção de Deus sobre esse lugar, quebrando jugo, desfazendo ciladas do diabo, doenças saindo, pessoas sendo libertas de espíritos de depressão, de espíritos de opressão. Eu declaro em nome de Jesus liberdade. Eu declaro em nome de Jesus espírito de suicídio caia por terra, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós nos rendemos diante da Tua santidade, da Tua grandeza, da Tua majestade nessa noite. Oh, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Oh, Senhor, sem Ti nós não somos nada, Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Nós somos dependentes da Tua presença, dependentes do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu um dia se entregar para nos salvar.
O Senhor se entregou para que nós pudéssemos sair de uma condição de miséria, de uma condição de pecado, de uma condição de derrota. E o Senhor nos colocou numa posição de mais que vitoriosa em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua mão poderosa que está sobre as nossas vidas, está sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios. Obrigado pela Tua mão que está sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, em todas as coisas que nós fazemos, Pai. Nós Te agradecemos, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você se alegra com isso? Aleluia, eu fico muito feliz, meu irmão, quando nós temos a oportunidade de nos reunir aqui, ficarmos juntos nessa unção coletiva. Nós estamos aqui em unidade, adorando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E eu garanto para você que você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. E não é por causa de mim, não é por causa do pessoal do louvor, é por causa da unção de Deus que está sobre esse lugar. Aleluia, o desejo de Deus é nos alcançar em todas as áreas da nossa vida, mas é necessário que nós nos entreguemos a Deus. No culto como esse é necessário que haja uma coisa que é fundamental. Quando nós estamos diante do Senhor, é necessário que haja reverência. É necessário que haja um espírito de reverência, que nós possamos receber a porção da palavra com reverência, entendendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, o propósito, o plano daquilo que o Senhor tem para nós. E nós só conseguimos captar essas mensagens pelo Espírito, se nós estivermos com o espírito reverente. Então, durante a mensagem, durante o louvor, no momento que você chegar nessa igreja, se desliga do celular, se desliga da pessoa que está do seu lado, se liga com o Senhor e fica atento, porque Deus quer falar com você. Aleluia! Deus está nos levando para um nível maior. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Muito obrigado, gente. Você pode sentar aí dando glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Que privilégio, querido, nós estarmos aqui, juntos cultuando ao Senhor. Sempre que a gente vem ministrar a palavra, existe um temor sobre nós também, porque há uma responsabilidade em quem transmite a palavra de Deus. Amém? É necessário que realmente, num culto, quem está ministrando e quem também está recebendo a palavra esteja debaixo desse espírito de reverência. Porque o Espírito Santo, ele é sensível, amém? Ele está aqui nessa noite, ele quer falar conosco, ele quer nos acrescentar coisas. E nós precisamos ficar com os nossos corações abertos, amém? Queridos, hoje eu quero falar sobre um assunto, e eu achei muito interessante. No primeiro culto, o pastor William estava ministrando aqui, e eu falei até com a Samira ali, o William estava ministrando o que eu ia ministrar. É muito parecido, isso quer dizer que nós estamos no mesmo espírito, porque eu não conversei nada com ele com relação a isso, mas tudo relacionado àquilo que a palavra de Deus nos proporciona, amém? Aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. E o tema da ministração é a palavra de Deus como nosso padrão, amém? Repita comigo, a palavra de Deus como nosso padrão. É muito importante, queridos, que nós, como cristãos, como filhos de Deus, entendamos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E Ele não nos criou à sua imagem e semelhança e nos soltou de qualquer maneira. Amém? Ele nos criou, primeiro, antes de nos criar, Ele criou o lugar que nós deveríamos ficar, criou todas as coisas, amém? E lá no último dia Ele vai e cria o homem, e quando o homem aparece, já está tudo criado, tudo perfeito para Ele. Amém? Para que Ele pudesse usufruir. Ou seja, Deus não nos criou e nos jogou ali para que as coisas acontecessem de forma aleatória. Não, Ele nos criou com um propósito. Amém? E esse mesmo Deus que nos criou, Ele nos traz alguns princípios. Amém? Eu queria só que consertasse aqui o meu retorno. Tá chegando alto para mim. Mas Deus criou alguns princípios que Ele mesmo estabeleceu na sua soberania, para que nós, como filhos de Deus, pudéssemos andar por esses princípios e prosperar em todos os nossos caminhos. Amém? Amém? Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, se um dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa entender que não é receber Jesus e viver da forma que você acha que é certo, e isso vai te levar a uma vida de vitória. Amém?
Quando Deus estabeleceu, e nós temos a palavra de Deus como nossos parâmetros, como nosso padrão, Ele deixou tudo aqui para que nós pudéssemos seguir todas essas coisas. Amém? Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 4. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Amém? Queridos, ao longo da história, nós vemos Deus tendo um relacionamento com o homem. No início, nós vemos Deus falando através de profetas. No início, nós vemos Deus falando face a face ali com o homem, né? Deus chama Abraão, Deus fala com Moisés. E existia esse relacionamento numa aliança que era diferente da que nós temos hoje. Hoje nós não precisamos que Deus apareça para nós, para nos comunicar alguma coisa, porque nós temos o seu Espírito habitando entre nós, dentro de nós, amém? Mas naquele tempo Deus tinha formas de lidar com o homem. Amém? Deus falava através dos profetas, Deus aparecia em visões e sonhos. Deus tinha o seu modo, a sua forma de transmitir a sua mensagem para que aquele povo daquele tempo tivesse a sua direção e pudesse prosperar, pudessem ter uma vida da forma que Deus tinha pensado para eles. Amém? Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos uma Bíblia. Amém? Essa Bíblia que nós temos, que você tem na sua mão hoje, que é um compilado aí de 66 livros, ela não foi montada, ela não foi juntada de uma forma aleatória. Existe algo que foi feito, amém? As pessoas que fizeram o compilado desses livros, inspirados pelo Espírito Santo, foi feito concílios, eles fizeram reuniões, eles se debruçaram sobre essa questão, para que somente os livros que fossem inspirados por Deus pudessem estar nesse compêndio de livros, amém? E hoje nós temos a palavra de Deus como o nosso padrão de vida, de prática e de fé. Amém? Para que nós possamos, de fato, entender como viver uma vida cristã de fato, já que nós estamos inseridos nesse contexto, eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso crer que essa palavra é a verdade. Amém? Diga assim, a palavra de Deus é a verdade. Amém? Esse é o primeiro parâmetro. Porque se você começa a duvidar da veracidade da palavra de Deus, se você em algum momento começa a questionar que os textos que foram escritos não foram por inspiração de Deus, você já começa a cair em um buraco e que você muito provavelmente, dificilmente vai sair de lá. Amém? Eu tenho um amigo, né? Há algum tempo eu não o vejo, mas em algum momento da sua caminhada ele acabou caindo num problema como esse. Nós éramos bastante ativos no que diz respeito ao evangelismo, à oração, orar por pessoas, expulsar demônio, aquela coisa toda. A gente tinha uma intensidade com relação a isso. E por algum momento da sua vida, ele foi exposto, olha só como isso é perigoso, ele foi exposto a ensinos, né, que eu tenho certeza que vieram do inferno, amém? Por inspiração diabólica, doutrinas de demônios que começavam a questionar a veracidade da palavra de Deus. Começavam a questionar a veracidade do nome de Jesus. Então, quando se começa a questionar a palavra de Deus e o nome de Jesus, se você não tem bases sólidas na palavra de Deus, certamente, se você perder essas duas coisas, você está perdido na sua vida cristã. Quando nós começamos a questionar a nossa fé e começamos a entrar por esses ensinos diabólicos, o inimigo já ganhou o nosso coração. E muito dificilmente, se nós não nos arrependermos e não buscarmos no Senhor a revelação que precisamos para viver uma vida da qual Ele realmente tem para nós, dificilmente nós vamos conseguir viver novamente uma vida cristã. Amém? Esse amigo meu teve uma série de problemas, saiu de uma situação muito boa que estava inicialmente e, meu Deus, se perdeu profundamente, né? Numa situação em que não acreditava mais em nada, um homem que era tão cheio da autoridade do nome de Jesus, que os demônios, quando ele chegava próximo, pessoas endemoniadas, sabe que no interior tem muito disso, as pessoas chegavam próximo dele, já chegava assim, curvando, e ele, debaixo da autoridade do nome de Jesus, expulsava os demônios, impunha as mãos sobre as pessoas, elas eram curadas, libertas de cânceres, libertas de enfermidades terríveis. Aquele homem que começou a questionar por um ensinamento que chegou através de um amigo seu,
ao invés dele bloquear aquele ensinamento, acabou dando espaço e aquilo tomou o coração dele. É como um câncer que começa pequenininho e se espalha, dando metástase por todo o corpo. Aquele homem se perdeu nisso. Graças a Deus, muitos anos depois, ele se arrependeu do que ele fez, reconheceu o buraco que tinha entrado e ele voltou a crer no nome de Jesus, voltou a crer na palavra, mas nunca mais foi o mesmo homem. Então, queridos, tenha muito cuidado quando você começar a ouvir doutrinas diferentes das que você tem ouvido. Amém? Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração muito interessante. Ele diz, olha, ainda que um anjo do céu, outra pessoa, lhes apresente um evangelho diferente do que eu já vos tenho dito, seja maldito. Fique agarrado na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Nós estamos aí com o Rema, com as matrículas abertas. Faz a sua inscrição, faz essa escola, você vai ver a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E se apegue com as verdades da palavra. Queridos, nós precisamos, como cristãos, ter bases. Amém? Nós, como cristãos, precisamos ter fundamentos. Nós não podemos ser meninos levados a todo vento de doutrina. Não podemos ser pessoas que qualquer pessoa chega com uma palavra persuasiva, com alguma coisa que é novidade, que surgiu agora, um movimento que é legal, que é bonitinho, que todo mundo está aceitando e todo mundo está recebendo. Nós não podemos nos curvar a essas coisas. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Amém? E se nós praticarmos essa palavra, se nós crermos de fato nessa palavra, Deus tem como nos levar para o lugar onde Ele quer nos levar. Nós lemos aqui em Hebreus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Não tem esse negócio, querido, de nós estar vivendo um evangelho de fachada, baseado num livro que não tem efeito nenhum, num lugar que você vai que não acontece nada. Nós não vivemos assim. Aqui nós vivemos uma palavra que é viva e eficaz, e as coisas aqui acontecem. Tem que acontecer. Não pode, querido, ser só um ajuntamento de pessoas, não pode ser somente uma literatura que é bonitinha, que é legal. Ah, vamos fazer a caridade, vamos fazer o bem para ajudar o próximo. Maravilha, isso é bom. Mas o evangelho não é isso. A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, a salvação, ela vem a partir da pregação do evangelho. E nós precisamos pregar o evangelho. Agora só, preste bem atenção como uma coisa chama a outra. Como é que você vai pegar um evangelho que talvez você não crê? Que você vai falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus vai voltar, que o Espírito está sobre a igreja, está sobre nós. Se você não acredita nisso, se você de fato, na hora do vamos ver ali, e que precisa impor as mãos sobre alguém que está enfermo, você não tem a coragem, você não tem a ousadia, a intrepidez de ir lá e dizer que Jesus faz ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, são bases que são fundamentais para nós. Isso é simples. É como se fosse o primário para os mais antigos, ou o ensino fundamental. Para quem é crente, para quem é filho de Deus, precisa estar embasados com essas bases. E nós precisamos ter esse entendimento, que nós somos filhos de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós, que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. São conceitos básicos, simples. Querido, nós precisamos andar na rua, em qualquer lugar que nós estejamos, conscientes da presença de Deus. Sabendo que o Espírito de Deus está sobre mim. A mão do Senhor está sobre mim. Aleluia. O diabo ele tem que saber, meu irmão, quando você chega nos lugares. Chega, meu irmão, de ficar nesse negócio. De a gente chega no lugar, a gente se junta com as pessoas, ninguém sabe quem é crente e quem não é crente. Porque é a mesma linguagem, a mesma forma de vestir, a mesma coisa, você não sabe a diferença. Meu irmão, nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, ele não presta para nada. Foi Jesus que disse isso. Nós precisamos ser a luz, meu irmão, onde nós estivermos, as pessoas precisam reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Precisa estar estampado sobre nós. Esse aqui é um homem de Deus, essa daqui é uma mulher de Deus. Não se contamina com as conversas, não se contamina com as coisas erradas. As pessoas precisam nos respeitar como homens e mulheres de Deus, aonde quer que estejamos. Queridos, aqui na nossa igreja nós não somos muito ligados nesse negócio de ficar com usos e costumes, vista assim, vista... Você é livre. Nós ensinamos a palavra que a mulher precisa se vestir de uma forma adequada, com pudor.
não ficar sensualizando. Amém? O homem também ultimamente tem vestido umas roupas aí que só o sangue de Jesus. Mas aqui nós não temos muito isso, meu irmão. Você é livre. Mas é necessário que você entenda a sua posição. Se você é um advogado, se você é um médico, você não vai para o seu trabalho de qualquer jeito. Você não vai com um short curtinho lá para o seu trabalho. Se você não vai para dentro de um hospital com um decote mostrando tudo, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você trabalha, você tem que ter um pudor naquilo ali. E se você sabe que você não pode fazer isso nesses lugares, por que você faz isso no meio da rua? Como se você não tivesse uma propriedade, você não fosse propriedade do Senhor. Se você entregou a sua vida a Jesus, você tem que entender uma coisa: você é propriedade exclusiva do Senhor. O Espírito Santo é o seu dono. Amém. Aleluia. Queridos, é como eu falei, nós não ficamos pegando no pé nessas coisas, mas nós precisamos entender que tipo de pessoas nós somos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão comigo mesmo? Amém. Glória a Deus. Queridos, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, tem um texto interessante. O apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, e ele fala: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está fazendo essa declaração, porque de fato, quando você anda no mundo, você percebe que o diabo, ele tem o domínio de todas as coisas. No mundo, na nossa vida não, amém? Nós fomos comprados por um bom preço. Quem nos governa, quem está no domínio da nossa vida é o Senhor. Mas no mundo, o diabo é Senhor. E ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quando você vai falar, né, quando você está num contexto de universidade, pessoas mais cultas, pessoas mais estudadas, pessoas mais céticas, você percebe que existe uma dificuldade do evangelho, que é a luz, né, de Deus, a luz de Cristo. Existe uma dificuldade daquilo entrar naquele contexto. Porque as pessoas não acreditam. E aquela incredulidade não é uma incredulidade normal, é uma incredulidade que vem a partir de influências diabólicas. A Bíblia está falando isso, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Essas pessoas têm dificuldade de entender a palavra. É quando Jesus estava falando a respeito do semeador que saiu a semear. Ele jogou aquela semente, uma parte dela caiu à beira do caminho e vieram os pássaros e a comeram. É justamente esse contexto. Aquela semente, ela até é jogada, mas na hora que cai, os pássaros vêm e comem. Ou seja, Satanás vem e tira aquela palavra. Aquilo não tem efeito nenhum. Mas o que é mais triste em tudo isso, queridos, é que isso que está sendo declarado aqui é para o mundo. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas dentro da igreja estão sendo acometidas desse problema. O diabo está caçando formas de entrar na igreja e colocar incredulidade no coração dos irmãos. Para que os irmãos não creiam na palavra. Para que os irmãos não se submetam à vontade de Deus. Meu irmão, você só vai se submeter a algo que Deus tem para a sua vida se você acreditar. Amém? Vocês estão comigo? Se você acreditar, você vai fazer o que precisar fazer. Eu já vi pessoas, e pessoas do mundo mesmo, né, de outras igrejas, né, da igreja romana, que tem alguma bênção lá do seu filho, que estava com alguma enfermidade, foi curado, e o cara sobe a escada descalço, de joelho, anda não sei quantos quilômetros, ele acredita naquilo ali. E aí ele faz. E nós, meu irmão, às vezes, não estamos dispostos a fazer nada, renunciar a nada, viver de qualquer jeito. Lembre-se, a palavra de Deus é o nosso padrão, a palavra de Deus é o nosso parâmetro. Não é do jeito que eu penso que é certo. Ah, não, eu vou viver o evangelho, mas eu vou viver só até aqui, porque aqui está bom, aqui está confortável. Mas quando vem para cá, não dá para mim não. Não, isso aí não dá para mim não. Sair de tarde para evangelizar, não. E fazer uma visita no fulano lá que está cheio de demônio, não, não vou não. O fulano está lá com câncer terminal, eu não vou fazer isso não. Ou pior, vestir uma roupa que cubra meu corpo, andar ajeitadinho, não vou fazer isso não. Queridos, nós precisamos entender que o evangelho, ele está baseado em renúncias. Amém. O que é interessante, queridos, é que ultimamente essa mensagem,
ela tem se tornado uma mensagem pesada na cabeça de algumas pessoas. O mundo tem entrado de uma forma tão sutil dentro da igreja que quando nós falamos em renúncia, quando nós falamos em viver um evangelho verdadeiro, isso é estranho. Não, o irmão é muito religioso. Não precisa disso daí, não. Isso aí é religiosidade. Queridos, o diabo está engodando pessoas dentro da igreja. E nós precisamos despertar para viver o que Deus tem para nossas vidas. E o que Deus tem para as nossas vidas está na sua palavra. É a palavra de Deus que é o nosso parâmetro. Queridos, nós temos livros excelentes na nossa igreja, na nossa livraria. Nós temos livros que foram escritos há muitos anos, homens cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus. Mas nenhum desses livros substitui a palavra de Deus. Você precisa pegar os livros, ler, ter várias literaturas, mas você nunca pode substituir a palavra de Deus por nenhum livro que seja. Amém? Nós precisamos ter a prática de ler livros, de consumir as literaturas bíblicas. Amém? Se você não está fazendo isso, você precisaria estar fazendo, porque isso é importante. Nós temos uma visão e a nossa visão está muito bem clara nos nossos livros. Mas a palavra de Deus é o nosso parâmetro, é o nosso padrão, é ela que nos guia, é ela que nos direciona, é ela que nos leva à salvação. Amém? E o diabo, queridos, ele tem tentado de todas as formas tirar a autoridade da palavra da cabeça dos irmãos. Amém? Como se fosse difícil demais viver o evangelho. Se você for fazer uma análise ao longo da história da igreja, nosso pastor aqui, ele é mestre nesse assunto. Você vai observar que a igreja passou por várias fases. E hoje nós vivemos uma fase bem complexa, querido. Existiu o tempo que os cristãos, eles ficavam felizes quando eles eram jogados nas covas dos leões. Por amor a Jesus, por amor ao evangelho, eles acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. E eles se entregavam para ser mortos. Porque eles honravam o Senhor, porque eles amavam o Senhor, eles estavam convictos de que tinham sido chamados por Deus, que tinham saído de uma condição de miséria, de pecado, que Cristo tinha salvado eles, e eles estavam convictos que se morresse, encontrariam com o Senhor. Você tem essa convicção, meu irmão? Eu quero fazer essa pergunta para você, debaixo do sangue de Jesus e com todo o temor no meu coração. Você tem convicção de que se você morrer agora, você vai encontrar com o Senhor? Aleluia. Precisamos ter essa convicção. Isso precisa queimar no nosso coração. Queridos, ainda hoje, eu nasci, o meu pai era evangélico, mas na adolescência quem se converte de verdade, quem entende as coisas. Mas ainda hoje, querido, quando eu ouço a mensagem do evangelho, isso queima no meu coração, as lágrimas descem no meu rosto, porque eu entendo o que Jesus fez. Nós precisamos, queridos, estar cheios no nosso coração da consciência de que é viver o evangelho. Isso aqui não é modinha. Isso aqui não é um clube em que a gente vem nos domingos para se reunir, para fazer amizade, para fazer network. Isso aqui é a casa de Deus. Nos reunimos aqui para adorar o Senhor. Precisa haver um ambiente de reverência, de comunhão com o Senhor, de comunhão com os nossos irmãos. Isso precisa estar claro para você que é um homem, que é uma mulher de Deus. Aleluia. Precisamos resgatar, queridos, os nossos valores, resgatar os nossos princípios cristãos. Não podemos deixar que o diabo nos engole entrando nas nossas casas, através de rede social, através da televisão, de internet, do que quer que seja. Tem colocado pensamentos diabólicos. Não, você não precisa fazer isso. Existe uma tal de hipergraça aí que só o sangue de Jesus. Meu irmão, se você se entrar para esse lado aí, você vai queimar no fogo do inferno. Então você pode fazer o que você quiser, porque você já foi salvo. Deus não está preocupado com o seu corpo, não. Quer saber só do seu coração, do seu espírito. Meu irmão, não caia no engodo do diabo. A palavra já adverte a respeito disso, que nos últimos dias se levantariam muitos espíritos enganadores, pessoas com doutrinas de demônio. E o que é interessante é que essa mesma profecia fala que as pessoas teriam comichão no ouvido, quando se estivesse pregando a verdade, aquilo ia incomodar de alguma forma, e eles iriam procurar pessoas que falassem aquilo que eles queriam ouvir. E se você for em muitos lugares hoje, as pessoas não se sentem bem com a palavra que é ministrada, porque é necessário que a palavra nos confronte. Amém? Muitas pessoas não gostam que a palavra confronte, vai procurar um lugar onde é muito bom, é perfeito, sente aí que eu vou falar o que você quer ouvir.
Isso leva o homem para o inferno. Nós precisamos entender que existe um inferno, existe um lago de fogo, existe uma condenação, e nós não vamos para lá. Mas para que nós possamos ficar firmes no Senhor, nós precisamos estar convictos na palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos, fiz toda essa introdução, foi aí. Agora eu vou começar a pregar. Glória a Deus. Tudo isso que eu falei, queridos, a respeito da importância da palavra, tem que dar uma quebrada, porque o pessoal pensa que eu estou com raiva. Eu estou não, gente, é o jeito de pregar que é esse, mas eu estou com raiva não, eu amo vocês. Mas esses padrões, queridos, que foram estabelecidos por Deus, através da sua palavra para as nossas vidas, eles se aplicam à nossa vida pessoal. Amém? Deus, existe o plano de salvação, existe aquilo que é geral, mas existe coisas que são particulares, que Deus estabeleceu para o homem, para a mulher, que Deus estabeleceu a respeito do casamento. Eu queria falar um pouco a respeito dessas coisas, porque nessas coisas também que são muito sutis nas nossas vidas, o diabo tem conseguido se infiltrar. E é por isso que eu ressalto a importância de nós estarmos sempre estudando a palavra de Deus. Meu irmão, se você já leu o Novo Testamento aí 10, 20 vezes, meu irmão, leia mais, não pare de ler não. Todas as vezes que você lê o Novo Testamento, você lê a palavra, você vai ser mais edificado, mais conhecimento vai ser agregado a você. Não ache que você já é conhecedor de todas as coisas, porque você não é. Amém? Nós precisamos estar sempre renovando, lendo a palavra, nos debruçando sobre a palavra, porque ela é vida para nós. Às vezes a gente esquece das coisas. E o pior, muitas vezes a gente sabe de cor as coisas, mas não pratica nada do que sabe. E Deus, queridos, Ele não quer que nós vivamos assim. Amém? Glória a Deus. Eu estava pensando um dia desse a respeito dessas coisas, e eu me lembrei de uma frase que Davi falou para o seu filho Salomão, pouco antes de morrer. Davi estava no seu leito de morte, chama Salomão ali, e ele dá uma instrução para Salomão. Ele fala, olha, ande nos preceitos do Senhor. Entenda a palavra, viva a palavra, estou parafraseando aqui o que ele disse. Mas ele dá uma instrução muito importante para Salomão. Ele diga, seja homem. Amém? Eu quero tocar nesse ponto, queridos, que é um ponto muito delicado, porque nós estamos entrando em um tempo em que a masculinidade, o ser homem está sendo colocado em xeque. Existe um plano diabólico, se você for ver numa agenda global, você percebe que existe um desejo de feminilizar o homem. O homem tem que ser sensível. O homem tem que ser uma pessoa compreensível. Gente, vocês vão entender, segura as pedras aí, vai dar certo. Mas que diz que o homem precisa ser um homem sensível, que precisa fazer coisas que ele não precisa fazer. E o que é interessante, queridos, que quando você vai observar essas coisas, faz muito sentido. Amém? Eu não estou dizendo que o homem precisa ser um troglodita, um brutamontes, aquele cara que maltrata a mulher, nós vamos chegar lá. Mas eu estou dizendo que o homem, ele precisa ser homem, precisa ser macho, precisa entender a sua posição dentro de uma família, dentro de uma sociedade. A gente vê os adolescentes hoje sendo criados de uma forma que os caras não têm responsabilidade de nada. Os caras dormem até 10 horas da manhã, acorda reclamando com a mãe porque o cafezinho não está lá na mesa botado para ele. Não é passado uma responsabilidade que ele precisa entender que o homem ele precisa acordar cedo para trabalhar. Isso, queridos, antigamente era uma coisa comum, mas hoje em dia é confusão, meu irmão. Amém? Tem passado a ideia aí que é interessante. O que é interessante é que essas coisas prejudicam a família lá no futuro. O homem, desde novo, desde criança, ele precisa ser ensinado pelo pai que ele é macho e que ele precisa ter responsabilidades. Porque no dia que ele assumir a família dele, ele vai saber o que ele precisa fazer. O que tem acontecido hoje no mundo é que o homem cresce de qualquer forma, não tem responsabilidade com nada, é um covarde. O cara não assume, ele engravida uma mulher e ele diz, eu não quero saber não, aborta, eu não quero nem papo com você.
Chega na hora de uma responsabilidade e ele não assume, é um cara corrupto. Não tem um senso de justiça. Mas isso é no mundo, meu irmão. Nós precisamos entender que nós vivemos de uma forma diferente. O padrão que Deus estabeleceu para nós é diferente. E isso precisa ser praticado no nosso meio. Os pais precisam ter esse entendimento. É interessante, eu vou ler com vocês. Abra aí a sua Bíblia. Efésios, no capítulo 5. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, no versículo 25, diz o seguinte: vós, maridos, amais a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Olha só a responsabilidade que tem um homem. E o que é interessante é que isso precisa ser passado desde pequeno. Os pais precisam ensinar para os filhos que eles vão crescer e quando eles tiverem a sua família, se for preciso, ele vai precisar dar a sua vida pela sua esposa. Ele precisa ser homem, assumir responsabilidade, saber que tem que trabalhar, que a responsabilidade do lar é do homem. A mulher pode ganhar 10 vezes mais que o homem, mas a responsabilidade é do homem. Nós não podemos inverter os papéis, queridos. O que a gente vê muito hoje são homens que deixam as suas esposas sobrecarregadas. É como se elas tivessem a responsabilidade de cuidar de tudo e o cara fica lá de boa. Meu irmão, a responsabilidade é do homem. Deus estabeleceu assim. E nós precisamos entender isso, porque isso começa a gerar problemas dentro de um seio familiar. Às vezes a gente começa a ter uma série de problemas e não sabe o que está acontecendo. É porque às vezes estamos fugindo dos parâmetros que Deus estabeleceu. Amém, queridos? Então, o homem precisa entender, se ele é o homem, ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o cara que chega junto, ele é o cara que, se alguém quiser mexer na prole dele, ele se levanta. Amém? Meu irmão, esse negócio de o cara querer mexer com a sua família, meu irmão, você é o homem, você define as coisas. Não é com violência, mas é com conversa, você precisa se impor. Que história é essa, o cara querer mexer com a sua família, com seus filhos, com a sua mulher? O homem precisa ter essa postura de macho, de o provedor, aquele cara que vai lá e resolve tudo. Eu estava vendo um vídeo desse, um dia desse eu estava vendo um vídeo que, meu Deus do céu, eu fiquei olhando assim, que é isso? O cara vinha vindo com a sua namorada, eu acho que vocês viram esse vídeo, vinha vindo com a namorada aqui, daqui a pouco apareceu ele vinha com ela de bicicleta andando. Lá se vem dois indivíduos de moto, o cara puxa a arma, sabe o que aconteceu? A moça ficou lá dando o celular e o rapaz saiu correndo igual uma gazelazinha. Quem foi que viu esse vídeo? O que é isso? Que tipo de homem é que está sendo criado? Eu não estou dizendo para você reagir a assalto, mas, meu irmão, você precisa ficar lá. Se alguém tiver que morrer, é você que vai. Porque é a sua esposa, é sua responsabilidade. Você tirou ela da casa do pai dela para você tomar de conta. Amém? Está sobre a sua autoridade, sobre a sua proteção, meu irmão, e ninguém pode mexer. Amém? Nós, como homem, meu irmão, nós precisamos entender essas posições. Se você deixar isso se perder dentro da sua casa, você vai ter problemas. Amém? Precisa estar muito bem definido. Amém? Isso não pega só para o homem, não, irmão, tem para a mulher também. No versículo 22 diz: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Maravilha, isso é perfeito, meu irmão, é tão bonitinho na Bíblia, mas na hora que chega em casa, e eu não estou falando, meu irmão, que o marido deve ser aquele opressor que fica oprimindo a mulher, botando pressão na mulher, amém? Não, você tem que me obedecer porque eu sou o cabeça e você... Não é isso que está acontecendo aqui, meu irmão, não estou falando disso. Se o homem tem que amar a mulher como o Senhor se entregou pela igreja, isso é um tipo de amor que foge o natural. O cara precisa entender a mulher, precisa entender que a mulher às vezes está nos dias que não está muito bom, e o cara precisa ceder. E falando sobre isso, eu me lembrei de ontem fiz 6 anos de casado, te amo, Damires. Eu me lembrei de um conselho que meu avô me deu, meu avô com 50 anos de casado, ele me deu esse conselho. Ele falou para mim: meu filho, eu tenho 50 anos de casado com a sua avó, mas eu nunca entendi sua avó. 50 anos de casado. Mas sabe o que a gente faz para dar certo? Às vezes ela cede, às vezes eu cedo. E aí dá certo.
Então, queridos, nós precisamos entender que tem que ter isso num relacionamento. Cada pessoa, meu irmão, tem a sua forma, o seu relacionamento. Cada casal é um casal, por isso que não dá para ter uma receitinha pronta do que você tem que fazer. Mas os padrões bíblicos que foram estabelecidos precisam ser seguidos. Se a gente seguir o básico, meu irmão, aquilo que está na palavra vai dar certo. E a mulher precisa se submeter. O que a gente vê hoje em dia são mulheres machão mesmo, meu irmão. Que se o cara segurar um pouquinho e não correr, ela desce a mão no cara. As mulheres que não estão se importando, grita com o marido, fala mal do marido, xinga o marido, não tem um pingo de respeito, não respeita a autoridade de um marido. Desrespeitam, desconsideram, desonram. Meu irmão, isso não é bíblico. E a Bíblia nos instrui para que haja respeito. Amém? É necessário que a mulher se submeta ao marido, honre o marido. Amém? O mundo, meu irmão, está cheio dessas coisas, mas isso não pode acontecer no nosso meio. Se está acontecendo no seu casamento, meu irmão, pegue a palavra de Deus, se submeta a ela, e você vai ver que o seu casamento vai prosperar. Amém? São parâmetros, meu irmão, são princípios que foram estabelecidos por Deus. Por isso eu fiz aquela introdução falando a respeito da veracidade, da importância da palavra, porque isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessas que muitas vezes a gente deixa passar. Amém? Os filhos, queridos, eles precisam, está aqui também para os filhos, vamos lá. No capítulo 6, no versículo 1, diz: vós filhos, sede desobedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento, com promessa. E aí, queridos, a gente entra numa área que é muito delicada. Como eu falei, cada família é uma família. Mas existem os padrões da palavra de Deus. Amém? Filho, meu irmão, você precisa entender. Ele precisa entender qual é o lugar dele e você precisa entender qual é o seu. Às vezes, querido, quando a gente tem filhos pequenos, como é o meu caso, às vezes eu não gosto de corrigir o José, tem 1 ano e meio, mas com 1 ano e meio eu já preciso corrigir o José. E entenda bem, isso não é bater no José para espancar o José, bater na cabeça dele, nas costas, não é isso. Mas o José precisa entender que existe um pai e que existe uma mãe. E ele precisa entender que tem coisas que ele não pode fazer, porque ele ali está livre. Meu filho, você precisa ver o jeito que o José anda. Ele anda todo bichão assim, ó, todo empinadinho. Para ele o mundo é dele ali. É engraçado o jeito que ele age. Para ele pode fazer tudo, mas não pode. E nós, como pais, precisamos dar os parâmetros. Filho, isso aí não pode. E uma coisa que eu estava até conversando com a Damise, a gente não pode ficar falando com o filho mais de uma vez. Você fala uma vez, se ele não obedecer, você vai lá e mostra para ele que não pode. Não estou falando de bater, amém? Eu estou falando de você corrigir, você pegar e direcionar ele para outro lugar. Porque às vezes a gente fica, filho, não faz isso. Filho, não faz isso. Filho, não faz 10 vezes. O menino está lá fazendo a mesma coisa. Pega no portão e começa a bater. Filho, não faz isso. E o menino está lá. Passa meia hora lá. O problema disso, queridos, que quando é pequenininho até que é fofinho. Mas quando ele cresce, quando ele começa a engrossar a voz, ele vai para cima da tua mulher. Ele vai para cima de você. Porque ele não entendeu qual é o fundamento, qual é o princípio, que o filho precisa honrar os pais, precisa saber qual a posição dele dentro da família, ele precisa cobrir o seu pai. Foi exatamente isso que os filhos de Noé fizeram. Amém? Sem e Jafé, quando seu pai tomou lá umas cachaças, tomou uns vinhos lá, ficou doidão, chapado, ficou nu. Cã, na hora que viu, desonrou seu pai. Ficou lá dando gargalhada, chamando os outros irmãos para ver. Quando os outros irmãos viram, eles pegaram a toalha, eles foram de costas, eles não viram a nudez do seu pai e eles cobriram a nudez do seu pai. Isso é honrar os pais. Os filhos precisam entender que eles precisam honrar os seus pais. E quem ensina o filho é o pai e a mãe. Amém? Às vezes a gente quer botar a responsabilidade nas tias da igreja, o pessoal lá da escola, eles não têm responsabilidade nenhuma em dar educação de pai e de mãe. A responsabilidade é minha e sua. Nós precisamos instruir os filhos. E a palavra diz que instrua o menino no caminho que ele deve andar. É nós junto com o menino, pegado na mão, vamos aqui no caminho, vamos orar na hora de comer. Vamos orar na hora de dormir. Amém? Tem que ensinar a perdoar, tem que ensinar a honrar. Não faça isso com o papai, não faça isso com a mamãe.
Esse menino, meu irmão, ele vai crescer. E ele vai crescer entendendo os princípios da palavra de Deus. Ele vai entender que existe um Deus que criou todas as coisas, que é o Deus do seu pai, que é o Deus da sua mãe, e que vai ser o Deus dele também. Amém, queridos? Acho engraçado quando a gente vai almoçar, ou qualquer refeição do café da manhã, ou na janta, a gente está na mesa, e a gente vai orar, e a oração que eu faço em casa é muito rápida, porque como o José está lá, não dá para fazer as orações de meia hora. Papai do céu, muito obrigado por esse pão, nós te agradecemos e consagramos a ti. No nome de Jesus, aí José bota a mãozinha para cima e fala, amém! Coisa mais linda. O que é engraçado é que quando a gente começou a orar, ele não sabia, mas ele começou a ver que a gente levantava as mãos, e ele começou a levantar as mãos. Ele viu que a gente falava amém, e ele começou a falar amém. Os pais ensinam o filho no caminho que eles devem andar. Amém, queridos? Amém. Esses são os padrões que foram estabelecidos por Deus na sua palavra, para a nossa vida, para a nossa família. Desde a salvação até a nossa família. Deus tem princípios, Deus tem parâmetros, e nós precisamos atentar para essas coisas. Não vivam a vida de qualquer jeito, meu irmão. Entenda que existe um Deus no céu que pagou um alto preço pela sua vida. Amém? Eu quero finalizar, mas ainda tenho algum tempo, mas só para fingir que está acabando. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 11. Esse texto, queridos, ele é para, no mínimo, trazer temor ao nosso coração. Amém? Abra aí, eu quero que vocês leiam comigo. Romanos capítulo 11, no versículo 22. Amém? Diz assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Amém? Aqui nós entramos, queridos, num assunto muito delicado. Até para nós que somos da palavra da fé, porque nós cremos que o nosso Deus, ele não é um Deus que fica matando ninguém, amém? Deus não é um Deus que fica colocando enfermidade em ninguém. Deus não é um Deus que vai te provar para que você reconheça que ele é Deus, amém? O nosso Deus é bom e dele jorra bondade e justiça. Amém? Mas a palavra de Deus está nos advertindo aqui que nós precisamos considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. E aí o texto, ele se auto-explica dizendo, olha, a bondade para os que estiverem firmes, amém? E a severidade para os que caíram. Amém? E aí ele diz assim, ó, mas para contigo a benignidade, para conosco a benignidade. E ele diz, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Amém? Queridos, aqui ele está nos mostrando claramente que nós precisamos permanecer firmes. Se nós não estivermos firmes nos padrões e nos parâmetros que foram estabelecidos por Deus, aquilo que está disponível para o mundo vai recair sobre as nossas casas. Infelizmente, queridos, como eu falei no início, tem se propagado de uma forma muito suave no meio das igrejas aí, um evangelho da supergraça, que as pessoas veem Deus como se fosse um velhinho gagá, com a barbinha branca, aquele velhinho bonzinho que você pode fazer o que você quiser, que no final do dia ele vai botar você no colo, bater nas suas costas e dizer, tudo bem, meu filho, eu amo você. Não, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, que vai dar tudo certo no final. Meu irmão, Deus, ele é justo. Amém? Vamos partir do padrão que Deus é um justo juiz. Então alguém pega uma criança, mata essa criança da pior forma que se imaginar, e na hora do julgamento, esse juiz que é justo, ele olha para aquele criminoso que tem maldade no coração dele, que está debaixo de algo terrível, e ele diz, não, tudo bem, vai dar tudo certo no final. Nós precisamos entender com clareza, meus queridos, e eu quero deixar essa nota, que nós precisamos entender que o ato que Jesus fez
de redenção nos tirou da condição de pecado, da condição de condenação, e nós temos paz para com Deus. Amém? Mas aqui nós estamos falando de algo que, se houver maldade no coração do homem, se ele, entendendo a sua posição, sabendo que nasceu de novo, sabendo que o que Cristo fez, ele pisar o sangue de Jesus, ele entendendo com clareza a sua condição em Deus, e ele começar a negligenciar isso, as consequências disso virão sobre a sua vida. É certo que para a questão da salvação existe um caminho mais complexo para se perder a salvação, mas eu estou falando com relação à maldição que pode se manifestar no que diz respeito às consequências da negligência na falta da prática da palavra. É possível, meu irmão, que um crente, homem de Deus ou mulher de Deus, comece a negligenciar a palavra de várias formas e comece a ser vítima de coisas terríveis na sua família, na sua casa. Eu não estou dizendo que é Deus que está colocando isso, mas, queridos, é interessante quando Miriam e Arão começaram a falar de Moisés. Moisés, um homem escolhido por Deus, Deus falava com Moisés face a face. Eles começaram a questionar isso, começaram a querer colocar intrigas ali. A Bíblia diz que Deus tirou a mão de cima daquelas pessoas. A proteção que estava sobre ele foi retirada. O que aconteceu? Eles ficaram leprosos imediatamente. Amém, queridos? Isso nos mostra que nós precisamos entender com clareza a nossa posição como filhos de Deus. E tomar muito cuidado para que nós não comecemos a entrar por caminhos errados, negligenciando a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida com Deus, de forma que o diabo tenha a legalidade de agir nas nossas vidas. Amém? A palavra de Deus diz, lá em 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, quer dizer, não vai se apresentar para você imediatamente com rabo, com chifre e vermelhinho, daquele jeito lá do cinema, não. Vai procurar formas sutis de entrar, de engodar, formas de tirar você do centro da vontade de Deus. E nós, queridos, como filhos de Deus, precisamos estar sensíveis ao Espírito. Amém? Porque o homem cheio do Espírito, ele discerne todas as coisas. O homem de Deus, querido, não é para estar traindo a sua esposa. O homem de Deus não é para estar com conversinha com a mulher que não é dele pelo WhatsApp, pelo Instagram. Para estar curtindo foto sensual da mulher que você tem lá no Instagram. A mulher de Deus, ela não é para estar com conversinha com um homem que não é dela. Queridos, são coisas simples, mas que o diabo tem usado de uma forma muito ferrenha. E nós temos visto aí na internet tantos escândalos de pastores, mulheres de pastores ou de irmãos que estão caindo porque estão abrindo concessões. Estão deixando fácil. Não, tudo bem, nós não precisamos tudo isso aí, não, porque é religiosidade. Eu posso fazer, eu posso... Queridos, não existe isso. O que Deus estabeleceu está estabelecido e nós precisamos cumprir o que Deus estabeleceu. A palavra de Deus é o nosso parâmetro, é o nosso padrão, e nós precisamos buscar viver o que a palavra de Deus tem. Amém? Isso vai te levar, meu irmão, a viver uma vida de vitória. Isso vai te levar a viver uma vida debaixo da unção do Espírito. Você vai começar a ver as coisas se manifestando na sua vida. Aleluia. As coisas materiais, elas são muito boas, são muito importantes, e elas se manifestam na nossa vida à medida que nós nos amoldamos à palavra e buscamos ao Senhor. Mas, querido, não existe nada mais importante para nós do que a nossa vida espiritual. Tudo que você conseguir aqui nessa terra, se você ficar um multimilionário, conseguir várias empresas, casas, móveis, imóveis, tudo do melhor, do bom e do melhor, que é o que Deus tem para nós, tudo isso vai ficar aí. E é num tempo muito curto, meu irmão, daqui a pouco tempo, 100 anos, os que tiverem muita sorte, amém? Mas vai ficar aqui. Mas a nossa vida com Deus, ela é eterna. Nós precisamos buscar as coisas do alto também, com toda a intensidade que nós buscamos as coisas daqui da terra. Ou melhor, com mais intensidade ainda.
Se nós esperamos em Cristo, meu irmão, somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Precisamos entender, Cristo pagou um alto preço, meu irmão. Você já parou para refletir sobre isso? Cristo pagou um alto preço para que você tivesse o que você tem hoje, a liberdade, que você tivesse o Espírito dentro de você. E às vezes, meu irmão, nós tornamos isso como se fosse uma coisa comum. Maravilha, glória a Deus. Eu falo em línguas, lalais, só isso. Tem pessoas que não têm nenhum pingo de reverência com relação a isso. Falam em línguas como se estivesse fazendo qualquer coisa. E eu não estou querendo espiritualizar também, não, meu irmão. Mas eu estou falando que nós precisamos estar conscientes do que estamos fazendo. Amém? Tudo que você vai fazer para Deus precisa ser com reverência. Tudo. Seja dar um dízimo ou uma oferta, seja ministrar a palavra, precisa ser feito com reverência. Amém, queridos? Isso é o que Deus tem para nós. Esse é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus quer levantar você. Deus quer me levantar. É o propósito de Deus. Às vezes, querido, a gente não chega em lugares que Deus tem para nós com mais velocidade por negligência nossa mesmo. Porque a gente não tira um tempo para ler a palavra, não tira um tempo para oração, não tira um dia para jejuar. Eu não estou dizendo, queridos, que para servir a Deus tem que ter essas obrigações. Meu irmão, mas isso são práticas espirituais. Não é uma obrigação, mas deve ser um desejo nosso, do nosso coração. Eu sempre gosto de dizer isso, meu irmão, se você quer se tornar uma pessoa carnal, passa 3 dias sem ler a palavra, 3 dias sem orar. Ponto final. No instante a carne começa a chegar, ela faz assim, ó. Fica carnal, fica sensível, tudo fica reclamando, tudo quer brigar. Meu irmão, nós fomos chamados para uma vida diferenciada do mundo. O que Deus nos chamou para ser e para fazer aqui não é algo normal. É algo para desfazer as obras do diabo. Para tocar a vida das pessoas. Para ser alguém diferenciado. Meu irmão, a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Eu sou alguém diferenciado. Aí sabe o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer quando você tiver a consciência de quem você é em Deus, vai aparecer um monte de demônio e um monte de pessoa dizendo que você não é isso. Não, você não é isso aí tudo não. Viu? Mas, meu irmão, você precisa estar convicto. Cristo te resgatou. Você foi feito sacerdote real, povo adquirido. Você é nação eleita. Cristo morreu por você. Meu irmão, eu não canso de falar essas coisas. Porque quando eu falo isso, eu me lembro de onde foi que eu saí. Aí você pode pensar, o pastor aí deve ter vivido uma vida preguiça daquelas, né? Até que não, meu irmão. Até que não foi uma coisa tão absurda, não. Mas o fato de ter nascido debaixo do pecado já me deixava numa condição terrível. Amém? Talvez você só fez alguma coisinha a mais do que eu ali, bebeu umas 2 cervejas que eu não bebi, mas isso não faz diferença, meu irmão. Todos nós estávamos debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas fomos justificados por Jesus. Aleluia! E essa justificação nos colocou numa posição de autoridade. Amém? Nós somos representantes de Deus. Meu irmão, quando você anda, para onde você vai, a presença de Deus está com você. Imagina só você andando pela rua aqui e a presença de Deus sobre você, o anjo do Senhor acampado do seu lado, e os demônios eles têm que respeitar a autoridade, meu irmão. Não tem esse negócio de estar com brincadeira, não. De querer ficar afrontando o povo de Deus, não. Nós precisamos andar nesse nível. Amém? Me lembro de uma vez que eu estava numa igreja, estava tocando um violão lá com o irmão, já era 10 horas da noite, nós estávamos adorando o Senhor num ambiente tão maravilhoso, e entrou uma senhora lá com uma criancinha, e essa senhora e a criancinha sentaram lá no último banco, e eu continuei adorando o Senhor aqui, e o irmão que estava comigo também, da mesma forma, estava maravilhoso o ambiente. Isso atraiu aquelas pessoas lá para a igreja. E eu de olho fechado, quando eu abri o olho, a mulher já estava no primeiro banco aqui com a meninazinha, e a mulher estava com o olho fechado, a meninazinha sentada do lado dela. Só que já era mais de 10 horas da noite, a gente decidiu parar porque estava alto o som. E aí, quando a gente parou, a mulher falou assim, ô senhor, toca mais um pouquinho, estava tão bom. A unção de Deus, queridos, atrai as pessoas. Aquela mulher estava debaixo de uma opressão maligna terrível.
E ela, na hora que ouviu aquele som, aquilo ali trouxe paz para o coração dela. Muito parecido com o que aconteceu com Saul. Não estou dizendo que eu sou Davi, mas estou falando que a unção é a mesma. Amém? Até mesmo porque Davi era ruivo, bonitinho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Queridos, eu sei que no final ela pediu para a gente orar. E quando a gente for orar por ela, ela imediatamente já foi querendo sair. E a gente perguntou, a senhora não vai querer oração não? Ela, Aí ela voltou. Quando o meu amigo botou a mão na cabeça dela para orar, a mulher caiu no chão endemoniada. E o que eu achei muito interessante, queridos, foi que na hora que essa mulher caiu no chão, a filha dela, parece que o capeta entrou na menina também, a menina começou a correr na igreja de uma forma estranha, com a mão para trás. Quando eu olhei para aquela criança daquele jeito, meu irmão, aquilo subiu uma indignação. Era uma criança, meu irmão, de aproximadamente uns 5 anos de idade. Aquilo subiu uma indignação, porque o diabo estava oprimindo tanto a mãe como a criança. E eu disse àquele demônio, em nome de Jesus, volta aqui agora. Meu irmão, aquela criança, ela virou, botou a mãozinha para trás, uma criança de 5 anos de idade, meu irmão. Ela veio envergada de lá até onde eu estava, baixou a cabeça e ficou parada. E eu disse àquele espírito de opressão que largasse a criança e ela ficou normal imediatamente. Meu irmão, o que foi isso? Vamos para um psicólogo, ele vai dar as explicações dele. Você vai para alguém que é cético, vai dar outras explicações. Eu sei o que aconteceu ali. Ali foi o poder de Deus em ação. O poder de Deus, meu irmão, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. Essas histórias que nós lemos em Atos, daquilo que Deus fazia, Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. De forma que até os aventais de Paulo eram levados e as pessoas eram curadas. A sombra de Pedro curava. Amém? Pessoas eram impactadas pela unção que estava sobre a vida de Filipe, de forma que pegavam os seus livros e juntavam e queimavam, faziam uma fogueira santa. O que era isso? Era o poder de Deus em ação. Meu irmão, esse mesmo poder que estava lá, ele está aqui hoje. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós, meu irmão. Às vezes nós não estamos acreditando no que a palavra de Deus diz. Mas talvez não foi bem assim, não. Meu irmão, foi assim, porque a palavra de Deus diz que foi assim. E se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Aleluia. Precisamos, queridos, nos levantar nesses últimos dias com ousadia na palavra de Deus. Mas entenda bem, não é na sua cabeça, da forma que você acha que é certo. É na palavra de Deus. Quando você for declarar, não declare aquilo que você pensa, do jeito que você pensa. Declare a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. E você vai ver as coisas começarem a acontecer. Amém, queridos? Fica de pé. Glória a Deus. A unção de Deus está sobre esse lugar, meu irmão. Aleluia. Nós precisamos estar conscientes dessas coisas. Se você está aqui, meu irmão, e você nunca recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você deseja fazer isso nessa noite. Se você quer ter uma aliança com Deus, você quer ser tocado pelo Espírito, você quer ter a sua vida transformada. Você quer ir para um lugar que você nunca esteve antes, um lugar de paz, de tranquilidade. Um lugar onde Deus vai estar com você, a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida, te dando refrigério, te libertando, te fortalecendo. Se você deseja viver uma vida diferenciada de tudo que você viveu até aqui, talvez você já viveu muitas coisas, mas você está decidido a viver uma vida diferente, e você deseja isso nessa noite, levante sua mão, e eu vou orar por você. Temos alguém que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Amém? Talvez você já recebeu em algum momento, mas por algum motivo acabou esfriando na fé, acabou no caminho, as dificuldades acabaram te afastando do caminho do Senhor. Mas você deseja retornar nessa noite. Você quer refazer aquilo que foi perdido um dia. Levante sua mão que eu vou orar por você. Amém. Glória a Deus. Você que levantou a mão pode vir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, não perde a oportunidade. Esse é o seu dia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia.
O apóstolo Paulo faz uma declaração muito interessante. Ele diz: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Vocês estão tomando uma decisão que vai mudar a vida de vocês. Vocês são um casal hoje, mas daqui para frente vai ser um casal diferente. Tudo que foi quebrado, tudo que o diabo fez contra a vida de vocês será desfeito agora. Porque há poder no nome de Jesus. Nós não estamos aqui brincando de evangelho. Nós não estamos pregando aqui uma palavra que não pode salvar, que não pode libertar. Nós estamos pregando aqui um Cristo vivo, que liberta, que transforma, que tira do charco do pecado e que leva para uma condição de redenção. Eu não sei o que foi que aconteceu com vocês, que por algum motivo acabaram se desviando. Os dois eram desviados, é isso? Ou estão recebendo Jesus? Não entendi. Vocês estão voltando para Jesus? Pronto. Maravilha. Glória a Deus. Amém. Entendi. É isso. É como eu estou falando. Independente do que aconteceu, Cristo está vivo aqui para vocês. Não importa o que aconteceu. Não precisamos saber os motivos do que foi. O que nós sabemos é que quando alguém se rende ao Senhor, quando alguém abre o seu coração e diz: Senhor, eu estou aqui. Essa pessoa pode ter feito o que quer que seja, mas no momento em que ele se arrepende, o Senhor recebe como filho. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Deus está recebendo vocês aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, queridos, como eu fico feliz num momento como esse. Porque algo está acontecendo aqui no reino do Espírito. Cadeias estão sendo quebradas. Jugos estão sendo despedaçados pela unção do Espírito de Deus. Aleluia. Permaneçam firmes. Aleluia, permaneçam firmes. O Senhor vai levar vocês, olhem para mim. O Senhor vai levar vocês a lugares inimagináveis. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, diz o Senhor, eu vou levantar vocês, vou fortalecer vocês, vou restaurar tudo o que foi perdido e vou levar vocês a lugares inimagináveis. Amém? Permaneçam firmes, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Algo está acontecendo aqui nessa noite. Aleluia, eu vou orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, estão aqui os teus filhos que por algum motivo, Senhor, acabaram se afastando de alguma forma, mas estão aqui hoje rendidos diante da tua presença. Eles desejam viver aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. E nós estamos aqui em famílias concordando, Pai, que eles estão recebendo o Senhor como o seu Salvador e voltando para os teus caminhos, Pai. E que a mão do Senhor está sobre eles. Diabo, eu digo a vocês, na autoridade do nome de Jesus, toda a influência maligna que estava operando na vida deles, eu repreendo agora, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu declaro o Espírito de Deus vindo sobre vocês. Em nome de Jesus, sejam encharcados pela presença de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, vocês nunca mais serão as mesmas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, eu não sei quantos irmãos vocês têm, mas aqui nessa igreja vocês têm uma família. Olhem para trás. Eles prepararam uma surpresa para vocês. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Um novo tempo chegou, um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, amém? Se você está passando por algum momento de enfermidade e você crê na palavra,
Você crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele cura em qualquer que seja a enfermidade? Levante sua mão onde você está, eu quero ver você. Pode levantar a mão. Você vai ficar aí no seu lugar mesmo. Eu não preciso que você venha aqui, nem preciso ir. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Levante sua mão, mas levante com fé, crendo que vai receber. Em nome de Jesus, espíritos de enfermidade, eu declaro agora na autoridade do nome de Jesus que você deixa o corpo deles agora. Eu declaro a cura se estabelecendo em cada fibra do corpo dessas pessoas que estão com as suas mãos levantadas. Em nome de Jesus, recebam a sua cura agora, em nome de Jesus. Se você crê assim, meu irmão, você vai voltar para sua casa curado. Há poder no nome de Jesus. O evangelho é vivo, a palavra ela é real, ela funciona, é a mesma ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, Ele está operando em nossas vidas ainda hoje. Aleluia! Oh! Aleluia! Glória a Deus, amém? Era para ter tocado, né? Mas tudo bem. Glória a Deus, que festa maravilhosa, queridos. Se você está aqui e você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, você deseja receber esse batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, se você quer ser afogueado pelo Espírito de Deus sobre você, falar em outras línguas, virar aquele crente do mistério do RTT, amém? Se você deseja isso, se você deseja algo que é um presente vindo da parte de Deus, isso não é uma coisa normal, queridos. Às vezes nós estamos aqui falando a respeito de receber o batismo no Espírito Santo, as pessoas acham como se fosse uma coisa normal, porque todos os domingos nós estamos aqui, todas as quintas-feiras nós fazemos esse convite. As pessoas acham que isso é normal, isso não é normal, isso é algo espiritual. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busca receber o batismo com o Espírito Santo, você vai ver, as coisas vão ficar diferentes. E nós estamos aqui, você só precisa acreditar. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Com a evidência bíblica de falar em outras línguas, vem aqui, nós vamos direcionar você para a nossa equipe. Glória a Deus. Aleluia. Batismo no Espírito Santo é um presente que Deus dá para nós. Você só precisa receber. Os nossos irmãos estão ali, eles vão conduzir você para uma sala e vão impor as mãos sobre você e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Fiquem firmes, amém? Essa palavra funciona, o nosso Deus nunca mudou e nunca vai mudar, amém? Glória a Deus. Aleluia, palavra maravilhosa, glória a Deus. Já estamos encerrando nosso culto, mas antes disso, eu queria indicar para vocês 3 literaturas maravilhosas que têm tudo a ver com o que foi ministrado hoje. A primeira delas é A Substância das Coisas, de Charles Capps, um livro maravilhoso para você entender sobre a palavra de Deus, sobre a questão das bênçãos, aquilo que Deus tem para você. Tem esse livro maravilhoso, Casamento e Família, onde você vai aprender sobre esses padrões da palavra para aplicar em seu casamento, na sua família. E esse outro livro chamado Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônio, de Rick Renner. E um livro maravilhoso que vai realmente abrir os nossos olhos, a nossa visão para o mundo que está acontecendo hoje, né? As coisas que estão acontecendo no mundo que tem cegado realmente o entendimento e tem atrapalhado muitas pessoas, muitos crentes de viverem a vida plena que o Senhor tem para elas, amém? Então, livros maravilhosos. Então, você passa ali no nosso Verbo Shop, adquire uma dessas literaturas e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado, amém? Cadê os visitantes que eu falei no início do culto? Você que está nos visitando pela primeira vez. Ali atrás nós temos a nossa equipe que está assinando para vocês com a mão levantada. Pronto. Ali eles vão direcionar vocês para aquela sala que eu falei, vai ser rapidinho, né? Você que trouxe os visitantes também pode ir juntamente com eles, para eles não ficarem deslocados. E uma salva de palmas para os nossos visitantes. Aleluia. Estamos tendo também a cantina promovida pelo departamento V3. Então é um lanche maravilhoso. Passa lá, abençoa esse departamento e você abençoando eles de brinde, você vai ganhar um lanche maravilhoso. Então passa lá, abençoa esse departamento que tanto tem nos servido aqui na nossa igreja. Amém? Eu acho que tudo isso, acho que já foi tudo, né, produção? Acho que foi. Isso mesmo, gente. Então,
Sábado nós temos aniversário da nossa igreja. Você já anotou na sua agenda, já colocou aí na sua agenda física e também na sua agenda aí no seu telefone. Com certeza você vai colocar um despertador para você não esquecer. Então, sábado, às 19 horas, nós temos um encontro aqui, o aniversário da nossa igreja. Vai ser uma festa maravilhosa. Passa ali no nosso balcão de informações, faça a sua inscrição do Rema. Se você ainda não fez a sua matrícula, você precisa sair com ela feita hoje. Então aproveite o desconto, né, essa grande oportunidade que tem para você. Amém? Então vamos encerrar o nosso culto. Seja abençoado na prática dessa palavra. Uma semana extraordinária, uma semana maravilhosa, cheia de facilidades. Deus surpreendendo a todos nós em nome de Jesus. Gere expectativas. Deus vai falar com você. O seu telefone vai tocar com boas notícias em nome de Jesus. Então vão na graça e na paz. Sejam abençoados na prática dessa palavra em nome de Jesus.